Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã que se levanta diante de nós, nós elevamos a nossa voz, o nosso pensamento e o nosso coração ao Senhor, reconhecendo que tudo o que somos e tudo o que temos vem das Tuas mãos. Obrigado, Pai, porque enquanto muitos dormiam sem esperança, o Senhor soprou sobre nós o fôlego da vida, mais uma vez nos permitiu abrir os olhos para contemplar a Tua criação. A Tua palavra declara em Lamentações capítulo 13, versículos 22 e 23 que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã. Hoje sentimos essa renovação nos envolvendo, nos fortalecendo e nos lembrando de que temos um Deus vivo que cuida de cada detalhe da nossa existência. Hoje, Senhor, nós consagramos completamente este dia a Ti. Que o amanhecer seja para nós um símbolo de recomeço, de oportunidades, de esperança e de força. Que este dia não seja apenas mais um entre tantos, mas que seja um dia marcado pela Tua presença, um dia em que sentimos a Tua mão nos guiando, nos protegendo e nos sustentando. Assim como está escrito no Salmo capítulo 37, versículo 5, entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos em Ti e cremos que o Senhor fará o melhor por nós. Nós entregamos cada passo, cada escolha e cada decisão nas Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor nunca falha. Pai, que os nossos pensamentos sejam purificados, alinhados com o Teu propósito. Livra-nos das inquietações que tentam roubar a nossa paz logo ao amanhecer. Que o nosso coração se encha de serenidade, porque a Tua palavra nos garante em Filipenses capítulo 4 e versículo 7 que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Que essa paz nos acompanhe em cada gesto, em cada olhar e em cada palavra que pronunciarmos ao longo deste dia. Senhor, derrama sobre nós a Tua sabedoria. Nós sabemos que muitos desafios podem surgir, mas antes mesmo que eles apareçam, nós já declaramos que em Cristo somos mais que vencedores. Que o Espírito Santo nos oriente, nos aconselhe e nos conduza em todas as situações. Que Ele abra os nossos olhos espirituais para percebermos caminhos que sozinhos não veríamos, e que Ele feche portas que não nos levariam adiante. Pedimos, Pai, discernimento para lidar com pessoas difíceis, com ambientes carregados, com momentos que exigirão calma e equilíbrio. Que sejamos guiados pela Tua voz e não pelas nossas emoções. Que a Tua luz brilhe sobre este dia. Senhor, que a Tua luz ilumine os lugares onde ainda há dúvida, medo ou confusão. Assim como disse o salmista no Salmo capítulo 119, versículo 105, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Que possamos caminhar seguros, guiados por essa luz poderosa, firme e constante. Que ela nos conduza no trabalho, na família, nos estudos, nos relacionamentos e nos sonhos que carregamos no coração. Meu Deus, colocamos também diante de Ti as nossas fraquezas. Sabemos que não somos perfeitos e que muitas vezes somos tomados por cansaço, desânimo e incertezas. Mas hoje nós declaramos que a alegria do Senhor é a nossa força, como está escrito em Neemias capítulo 8 e versículo 10. Que essa alegria nos levante quando tentarmos fraquejar. Que ela renove as nossas energias e nos faça perseverar, mesmo quando o dia parecer difícil. Pai, que nada roube o brilho dessa manhã que o Senhor preparou especialmente para nós. Senhor, desde já pedimos que a Tua mão poderosa nos proteja em todos os caminhos que iremos percorrer. Que nenhum mal, nenhum acidente, nenhuma seta do inimigo encontre espaço em nossas vidas. Declaramos que estamos guardados pelas promessas de Deus, que estamos escondidos debaixo das Tuas asas e que nenhum plano do adversário prevalecerá contra nós, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E assim, Pai amado, iniciamos este dia com fé, esperança e confiança. Declaramos que este dia será frutífero, produtivo, abençoado e cheio da Tua presença. Que onde quer que coloquemos as nossas mãos, haja prosperidade. Que onde quer que os nossos pés pisem, haja paz. E que onde quer que a nossa voz alcance, haja vida, transformação e encorajamento. Hoje nós escolhemos viver este dia com gratidão, sabendo que o Senhor já foi à nossa frente, preparando cada detalhe. E por isso, descansamos no Teu cuidado e celebramos a Tua fidelidade. Se você crê que o Senhor está abençoando o seu dia e preparando algo especial para você, escreva nos comentários. Eu entrego este dia nas mãos de Deus. Senhor meu Deus, agora que já consagramos o nosso dia às Tuas mãos, nós queremos apresentar diante de Ti a nossa vida financeira, nossos projetos, nossos sonhos e tudo aquilo que diz respeito à prosperidade que vem do Senhor. Pai,
Nós sabemos que prosperidade não significa apenas dinheiro, mas significa ter a tua presença guiando os nossos passos, abrindo portas, trazendo crescimento em todas as áreas da nossa vida. Meu Deus, a tua palavra nos ensina que o Senhor é o nosso provedor, e nós cremos nisso com todo o nosso coração. Assim como está escrito no Salmo capítulo 23, versículo 1, que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando confiamos no Senhor, nós entendemos que não é a força do nosso braço que nos sustenta, mas sim a tua mão poderosa que supre cada uma das nossas necessidades. Pai querido, nós colocamos diante de ti os nossos trabalhos, nossos negócios, nossos estudos e toda a fonte de renda que temos. Que o Senhor abençoe cada esforço, cada ideia e cada decisão. Que tudo aquilo que fizermos hoje prospere, porque não estamos trabalhando sozinhos, estamos debaixo da tua bênção. Assim como diz em Deuteronômio capítulo 28, versículo 8, o Senhor ordenará a bênção sobre os nossos celeiros, sobre tudo que colocarmos as nossas mãos. Que essa bênção seja real, concreta e visível em nossa vida. Senhor, abre portas que ninguém pode fechar. Que oportunidades novas surjam de maneiras inesperadas. Que pessoas certas se aproximem, que propostas alinhadas com a tua vontade cheguem até nós. Que a prosperidade que vem de ti seja completa, alcançando não apenas o que pedimos, mas também aquilo que nem imaginamos. Porque a tua palavra diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Meu Deus, queremos também entregar a ti as nossas preocupações financeiras. Muitas vezes o medo do amanhã tenta nos paralisar, mas hoje nós decidimos confiar totalmente no Senhor. Assim como Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 26, que as aves do céu não semeiam, não colhem e não ajuntam em celeiros, mas ainda assim o Pai Celestial as alimenta. Se o Senhor cuida das aves, quanto mais cuidará de nós, seus filhos amados. Pai, quebramos diante de ti toda a escassez, toda a amarração financeira, todo o ciclo de perdas e prejuízos. Declaramos que, em nome de Jesus, a prosperidade do céu alcança a nossa vida. Que tudo aquilo que estava travado seja liberado, que tudo que estava parado volte a fluir, e que tudo que estava fechado se abra diante de nós. Que haja multiplicação, abundância e crescimento em tudo que fizermos. Senhor, ensina-nos também a sermos bons administradores daquilo que o Senhor nos entrega. Que tenhamos sabedoria para usar, guardar, investir e planejar, sempre com responsabilidade e temor ao Senhor. Que a prosperidade não nos afaste de ti, mas nos aproxime ainda mais, porque reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Que hoje, Pai amado, ao longo do nosso dia, possamos sentir o teu cuidado nos detalhes, perceber a tua mão movendo situações e testemunhar portas se abrindo. Que a tua provisão seja tão evidente que possamos dizer com convicção: realmente foi o Senhor quem fez. E que essa prosperidade não seja apenas material, mas também espiritual, emocional e familiar, para que sejamos completos em tudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós colocamos diante de ti todas as áreas da nossa vida que precisam de cura. Pai, tu és o Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que devolve força ao cansado e esperança ao que já não encontra saída. A tua palavra diz em Êxodo capítulo 15, versículo 26, que o Senhor é o Deus que cura, e hoje nos apoiamos nessa verdade com fé e confiança. Meu Deus, muitos que oram neste momento estão carregando dores no corpo, enfermidades antigas, diagnósticos preocupantes, tratamentos longos, cansaços que se arrastam por dias e noites. Mas hoje, Senhor, nós declaramos que nenhuma enfermidade é maior que o teu poder. Tu és o Criador do corpo humano, conheces cada célula, cada órgão, cada sistema. Por isso pedimos que a tua mão poderosa toque agora onde ninguém pode tocar. Que o teu toque traga alívio, regeneração, renovação e vida. Pai, lembramos o que está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 5, que afirma que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Essa promessa não é apenas um consolo, é uma verdade espiritual que se manifesta no físico. Por isso clamamos: derrama cura sobre cada enfermidade, cura visível e cura invisível, cura que o médico detecta e cura que apenas o Senhor vê. Traz equilíbrio ao corpo, restaura o que está fraco, fortalece o que está debilitado e remove todo sinal de doença que tenta avançar. Mas, Senhor, nós sabemos também que a cura não é apenas do corpo. Há muitos que acordaram hoje com a alma ferida,
com o coração pesado, com sentimentos que os prendem ao passado. Por isso pedimos que o Senhor cure também as emoções e a mente. A tua palavra declara em Salmos capítulo 147, versículo 3, que o Senhor sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Pai, toca naqueles que estão enfrentando ansiedade, tristeza, estresse, angústia, pensamentos negativos, traumas e memórias difíceis. Traz descanso ao coração cansado, traz leveza à mente sobrecarregada. Meu Deus, remove sentimentos que destroem a paz, o medo exagerado, a culpa que não sai, a insegurança que paralisa, a dor emocional que ninguém vê, mas se consome por dentro. Derrama sobre nós um bálsamo espiritual, como aquele mencionado em Jeremias capítulo 8 e versículo 22, o bálsamo de Gileade, que cura as feridas profundas da alma. Que esse bálsamo alcance cada pessoa que ora agora, trazendo consolo e restauração. Senhor, cura também relacionamentos que foram feridos. Muitas vezes a dor não está no corpo nem na mente, mas nas palavras duras que ouvimos, nas rejeições que enfrentamos, nos conflitos que abalaram nossa paz. Por isso pedimos que o Senhor restaure vínculos, reconcilie corações, devolva a harmonia e transforme ambientes que foram marcados por brigas e mágoas. Pai amado, dá força a quem já perdeu as forças. Dá esperança a quem já não enxerga saída. Dá coragem a quem está à beira de desistir. Tua palavra diz em Salmos capítulo 34 e versículo 18 que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Que essa presença seja sentida agora. Que pessoas que se sentem sozinhas percebam que não estão abandonadas, porque o Senhor cuida delas. E assim, Senhor, nós declaramos cura completa. Cura do corpo, cura da mente, cura da alma, cura de tudo aquilo que toca a nossa vida. Nós cremos que o Senhor está movendo, que o Senhor está trabalhando e que testemunhos surgirão deste capítulo de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento nos colocamos diante de Ti buscando libertação, força espiritual e renovação para a nossa vida. Pai, reconhecemos que existem batalhas que não vemos com os olhos naturais, mas que acontecem no campo espiritual. Sabemos que muitas vezes carregamos fardos que não são nossos, sentimentos que não entendemos, pensamentos que tentam nos afastar da Tua presença e situações que parecem maiores do que conseguimos suportar. Por isso, clamamos ao Senhor, o Deus que liberta, que quebra cadeias e que traz luz onde havia escuridão. Meu Deus, Tua palavra declara em João capítulo 8, versículo 36, que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E nós cremos nisso. Cremos que não há prisão tão forte que o Senhor não possa romper, não há opressão tão profunda que o Senhor não possa desfazer, não há laço tão apertado que o Senhor não possa arrancar. Por isso te pedimos, entra em áreas da nossa vida que precisam de libertação, toca pensamentos, comportamentos, emoções e até ambientes que foram influenciados por forças contrárias. Senhor, quebra toda influência maligna que tenta agir contra nós. Repreende toda a seta do inimigo, toda palavra lançada, toda inveja, toda obra das trevas que tenta minar a nossa fé, roubar a nossa paz ou enfraquecer o nosso espírito. Tua palavra diz em Isaías capítulo 54 e versículo 17 que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E nós declaramos essa promessa agora sobre a nossa casa, nossa vida e nossa família. Pai amado, liberta-nos de pensamentos que não vêm de Ti, a sensação de incapacidade, a mentalidade de derrota, o pessimismo que tenta nos acompanhar, o medo que paralisa e a insegurança que aprisiona. Que o Teu Espírito Santo renove a nossa mente, trazendo clareza, lucidez e discernimento para entendermos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que cada pensamento negativo seja substituído pela Tua verdade, pela Tua paz e pela esperança que vem de Ti. Senhor, liberta também o nosso coração de pesos antigos. Muitas pessoas carregam marcas do passado, lembranças que ferem, situações mal resolvidas que continuam fazendo efeito nos dias de hoje. Mas hoje, Pai, nós pedimos que o Senhor cure essas raízes profundas, que arranque ressentimentos, que quebre pactos emocionais que nos mantêm presos, que nos dê liberdade para viver o novo que o Senhor tem para nós. Tua palavra diz em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que essa novidade de vida se manifeste agora. Meu Deus, derrama sobre nós uma renovação espiritual profunda. Que o Teu Espírito Santo venha soprar sobre nossa alma um vento novo, trazendo disposição para Te buscar,
vontade de orar, sede pela tua presença e alegria de estar perto de ti. Que a nossa vida espiritual seja fortalecida, que a chama da fé seja reacendida e que o desejo de caminhar contigo cresça a cada dia. Pai, que toda influência contrária seja desfeita, que toda resistência espiritual caia por terra, que toda obra das trevas seja dissipada pela luz do teu poder. Cobre-nos com o sangue de Jesus, que nos purifica, fortalece e guarda. Que sejamos cercados pela tua proteção e revestidos com a armadura espiritual descrita em Efésios capítulo 6, para que possamos permanecer firmes contra toda cilada do maligno. Senhor, declaramos que somos livres em Ti, livres para viver em paz, livres para sonhar, livres para crescer, livres para seguir em frente sem as correntes que nos prendiam. Que a nossa alma encontre descanso em Ti, que o nosso espírito seja fortalecido para viver os próximos dias com mais fé, mais força e mais confiança. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, nós nos reunimos em oração para pedir a Tua proteção. Pai, vivemos em um mundo cheio de perigos, situações inesperadas, dificuldades e ataques que muitas vezes surgem sem aviso. Mas nós cremos que, enquanto estivermos debaixo das Tuas asas, estaremos seguros, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Meu Deus, a Tua palavra declara no Salmo capítulo 91, versículos 1 e 2, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente pode dizer: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Hoje nós nos colocamos exatamente nesse lugar espiritual. Nos escondemos na Tua presença, descansamos no Teu cuidado e confiamos no Teu poder. Senhor, pedimos que o Senhor coloque sobre nós uma blindagem espiritual. Protege a nossa mente, nosso coração e nossas emoções. Protege a nossa casa, a nossa família, nosso trabalho, nossos caminhos e tudo que colocamos diante de Ti. Que o inimigo não tenha espaço para operar, que nenhuma seta inflamável, nenhuma palavra de maldição, nenhuma tentativa de destruição tenha autoridade sobre nós. Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Pai amado, envia os Teus anjos para acampar ao nosso redor. Assim como está escrito no Salmo capítulo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que esses anjos guardem nosso lar, nossas portas, nossas janelas, nossas entradas e nossas saídas. Que toda obra maligna seja impedida de se aproximar, que todo mal seja bloqueado e que toda ameaça seja anulada pelo Teu poder. Meu Deus, cobre-nos com o sangue de Jesus, que é poderoso para purificar, proteger e guardar. Que o sangue do Cordeiro esteja sobre a nossa vida espiritual, sobre o nosso corpo físico, sobre a nossa saúde, sobre os nossos relacionamentos e sobre tudo que faz parte da nossa história. Que qualquer plano oculto do inimigo seja desmascarado e destruído em nome de Jesus. Senhor, guarda também a nossa família. Protege cada pessoa que amamos, mesmo aquelas que estão longe, em outros lugares, em outros caminhos, em outras rotinas. Pai, que a Tua mão esteja sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, sobre nossos irmãos, sobre o cônjuge, sobre cada parente próximo e distante. Que o Senhor livre todos de acidentes, enfermidades, violência, injustiça, pessoas mal intencionadas e ambientes perigosos. Pai querido, protege-nos também de nós mesmos, das escolhas apressadas, das decisões precipitadas, das palavras impensadas, dos sentimentos que tentam nos levar para longe de Ti. Dá-nos equilíbrio, sobriedade e discernimento para andar sempre na Tua direção. Que os nossos pés não caminhem por caminhos escuros, que os nossos olhos não se desviem da Tua verdade. Senhor, colocamos diante de Ti cada passo que daremos hoje e nos próximos dias. Que a Tua proteção esteja firme e constante, não apenas no físico, mas também no emocional, no espiritual e no familiar. Que possamos descansar na certeza de que o Senhor está cuidando de todos os detalhes, até daqueles que nós nem percebemos. Que a Tua presença seja como uma muralha ao nosso redor, que a Tua voz seja como um escudo que nos orienta e que Teu amor seja a fortaleza que nos mantém de pé. Pai, que nada e nem ninguém consiga nos afastar da Tua proteção divina. Se você crê que a proteção de Deus está sobre a sua vida e sobre a sua família, escreva nos comentários: Eu confio na proteção do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós colocamos diante de Ti a nossa fé. Pai, sabemos que a fé é o que nos conecta ao Teu poder, é o que nos sustenta nos dias difíceis e é o que nos mantém firmes mesmo quando não vemos saída. Mas também sabemos que a fé precisa ser fortalecida dia após dia.
porque a caminhada muitas vezes nos desgasta, os desafios nos sobrecarregam e as circunstâncias tentam abalar aquilo que acreditamos. Meu Deus, queremos te pedir hoje, fortalece a nossa fé, aumenta a nossa confiança em Ti. Ensina-nos a depender menos das nossas forças e mais da Tua graça. A Tua palavra declara em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por isso, mesmo quando não enxergamos o que está por vir, escolhemos confiar que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Pai amado, sabemos que a fé não é ausência de lutas, mas é a força que nos mantém de pé no meio delas. Quantas vezes, Senhor, nos sentimos fracos, cansados, desanimados até tentados a desistir. Quantas vezes o medo tenta ocupar o lugar da confiança. Mas hoje, Pai, nós entregamos essas fraquezas nas Tuas mãos, pedimos que o Senhor renove a nossa coragem. Que a nossa fé seja como uma âncora firme no fundo do mar, que mantém o barco estável mesmo quando as ondas tentam nos derrubar. Senhor, queremos aprender a descansar no Teu tempo. Muitas vezes queremos tudo para agora, mas nem sempre o agora é o momento certo. Ensina-nos a esperar sem murmurar, a confiar sem duvidar, a permanecer firmes mesmo quando o silêncio parece demorado. Tua palavra diz em Salmos capítulo 40, versículo 1, que o salmista esperou com paciência pelo Senhor, e o Senhor o ouviu e inclinou para ele os seus ouvidos. Assim queremos ser, pessoas que esperam com fé, confiando que o Senhor sempre age no tempo perfeito. Meu Deus, fortalece também a nossa fé através da Tua palavra. Que ao lermos as Escrituras, a nossa alma seja alimentada, o nosso coração seja aquecido e o nosso espírito seja edificado. Que os exemplos de homens e mulheres de fé que confiaram no Senhor, mesmo em situações impossíveis, nos inspirem a continuar. Assim como Abraão creu contra a esperança, assim como Davi enfrentou gigantes, assim como Daniel permaneceu fiel mesmo na cova dos leões, que possamos ter essa mesma confiança inabalável. Senhor, ajuda-nos a não olhar para as circunstâncias, mas para o Deus que controla todas elas. Ajuda-nos a não focar no tamanho do problema, mas no tamanho do Senhor. Ajuda-nos a lembrar que, mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor pode mudar uma situação com uma única palavra. Pois está escrito em Jeremias capítulo 32, versículo 27, Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa impossível para mim? Pai, essa pergunta ecoa dentro de nós e reacende a chama da fé. Realmente, para ti nada é impossível. Pai querido, que a nossa fé cresça não apenas nos dias bons, mas principalmente nos dias difíceis, porque é nesses momentos que descobrimos quem realmente somos. Mais ainda, descobrimos quem o Senhor é. Que a nossa confiança esteja firmada em Ti, e não nas pessoas, não no dinheiro, não nas circunstâncias, não na força humana. Que o nosso coração esteja apoiado na rocha que nunca se abala, Jesus Cristo. E assim, Senhor, pedimos que a partir deste dia a nossa fé seja fortalecida, aprofundada e amadurecida. Que possamos caminhar com a certeza de que o Senhor sempre está ao nosso lado, guiando, sustentando e cuidando de tudo. Senhor meu Deus, ao entrarmos agora neste 8º capítulo desta oração, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, desejosos de uma renovação espiritual profunda, algo que não seja passageiro, mas duradouro, transformador e capaz de realinhar toda a nossa vida ao Teu propósito. Pai, sabemos que há momentos em que a alma se cansa, o espírito parece enfraquecer e a chama da fé parece diminuir. Mas também sabemos que Tu és o Deus que sopra a vida, que reacende a chama, que levanta o caído e que renova aquele que clama por Ti. Por isso, Pai, nós te pedimos, renova hoje o nosso espírito, renova a nossa força, a nossa fé, a nossa coragem, os nossos pensamentos, a nossa motivação e os nossos sonhos. Que um vento suave, porém poderoso, vindo do Teu Espírito Santo, comece agora a soprar sobre nós, removendo todo o peso, toda a estagnação, toda a secura espiritual, todo o desgaste emocional e tudo aquilo que tenta nos desanimar. Assim como está escrito em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, que esta promessa se cumpra agora sobre cada pessoa que acompanha esta oração. Que a força seja renovada, que a visão espiritual se abra, que os ouvidos se tornem sensíveis à Tua voz, que o coração desperte novamente para Te buscar com intensidade.
Que tudo aquilo que estava apagado dentro de nós volte a arder, o amor pela tua palavra, o prazer em te adorar, a alegria de estar em tua presença, o desejo de viver corretamente, a vontade de fazer o bem, a sede por santidade, o zelo pela família, o compromisso com o chamado que o Senhor confiou a nós. Deus querido, nós rejeitamos agora toda sensação de frieza espiritual, toda apatia, toda falta de ânimo, todo desânimo sem explicação. Rejeitamos toda influência contrária que tenta nos afastar do teu propósito. Declaramos, em nome de Jesus, que nenhuma força das trevas terá autoridade sobre a nossa mente, sobre o nosso coração ou sobre o nosso espírito. Que o Espírito Santo venha como fogo, queimando o que é velho, removendo o que não presta, preparando um novo tempo. Como está escrito em 2 Coríntios 4:16, por isso não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Senhor, renova o homem interior dentro de nós agora. Renova a esperança, renova a visão, renova o propósito, renova a vontade de viver, renova a força para caminhar, renova o amor pelas pessoas, renova o compromisso contigo. Que a tua presença invada cada ambiente onde esta oração está sendo ouvida. Que pessoas sintam paz entrando no coração. Que outros sintam um calor espiritual, um conforto, uma leveza, uma clareza que só o teu Espírito pode trazer. E que esta renovação não seja apenas um momento, mas o início de uma transformação diária, contínua, constante. Uma vida alinhada contigo, movida pela fé e fortalecida pela tua presença. Amém. Senhor meu Deus, ao avançarmos para este 9º capítulo desta oração profunda, colocamos diante de Ti algo que é precioso, sensível e essencial, a nossa família. Pai, Tu és o Deus que criou a família, que estabeleceu o amor como alicerce e que deseja união, paz e cura dentro do lar. Por isso, neste momento, Te apresentamos cada casa representada aqui, cada relação que precisa de restauração, cada coração ferido que precisa ser curado, cada laço que foi desgastado e cada ambiente que precisa ser transformado pela Tua presença. Senhor, sabemos que as batalhas familiares muitas vezes são as mais difíceis, porque envolvem sentimentos profundos, memórias, expectativas, conexões que tocam o mais íntimo da nossa alma. Mas também sabemos que Tu és especialista em restaurar o que parece quebrado, em unir aquilo que se separou, em reerguer aquilo que se abalou. Por isso, pedimos, Pai, entra hoje em cada lar com Teu poder de cura e reconciliação. Tua palavra diz em Salmos 1:4-7-3, sara o quebrantado de coração e lhes cura as feridas. Que esta promessa se cumpra agora em cada pessoa que precisa de cura emocional dentro da família. Cura feridas antigas que nunca foram tratadas. Cura lembranças dolorosas que ainda machucam. Libera perdão onde há ressentimento. Que o orgulho seja quebrado, que a dureza seja removida e que o amor volte a ter prioridade dentro de cada relacionamento. Deus amado, restaura casamentos abalados, reacende o respeito, a parceria, o diálogo e o carinho entre marido e esposa. Restaura laços entre pais e filhos, remove conflitos, aproxima corações, reconstrói pontes e desfaz barreiras que o inimigo tentou levantar. Que a comunicação volte a fluir, que a compreensão volte a existir, que o companheirismo volte a ser presente. Assim como está escrito em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declaramos esta verdade sobre cada família aqui representada, que esta casa é do Senhor, que a paz divina habita neste lar, que a presença de Deus cobre cada cômodo, que toda confusão, briga, frieza ou divisão seja removida, que o amor volte a ser a base, o elo e a força que mantém todos unidos. Senhor, restaura também os sonhos familiares. Restaura projetos que foram abandonados. Restaura conversas que foram interrompidas pela mágoa. Restaura planos que foram esquecidos pela dor. Restaura a alegria dentro do lar. Restaura o desejo de caminhar juntos, crescer juntos, vencer juntos. Peço, Senhor, que Tu sejas o centro da família desta pessoa. Que o Teu Espírito Santo esteja presente em cada decisão, em cada desafio, em cada momento importante. Que a Tua sabedoria oriente, que o Teu amor envolva e que a Tua paz governe. E que esta restauração não seja apenas temporária, mas duradoura. Que cada família viva um novo tempo de amor, entendimento, união e propósito. Amém. Senhor meu Deus, neste último capítulo desta oração profunda,
nos colocamos diante de Ti com o coração rendido, humilde e cheio de gratidão. Depois de caminharmos por tantos temas, tantas reflexões, tantos pedidos e tantas entregas, chegamos agora ao momento de Te agradecer, Pai. Porque mesmo antes de concluirmos esta oração, nós já reconhecemos que Tu estás trabalhando em nossa vida, no nosso coração, na nossa família, em nossos caminhos e em tudo que colocamos nas Tuas mãos. Hoje, Senhor, Te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos pelo ar que respiramos, pela força que nos sustenta, pela esperança que renova nossa alma e pela Tua presença que nunca nos abandona. Te agradecemos pelos livramentos que nem percebemos, pelas portas que o Senhor abre e até pelas que o Senhor fecha, porque sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. A Tua palavra diz em Salmos capítulo 136, versículo 1: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E hoje fazemos exatamente isso. Senhor, rendemos graças ao Teu nome, porque Tu és bom em todo o tempo. És fiel quando somos frágeis, és presente quando estamos sozinhos, és guia quando estamos perdidos, és refúgio quando estamos cansados. Obrigado, Pai, pelas vitórias que já alcançamos e até pelas batalhas que ainda enfrentamos, porque nelas o Senhor nos fortalece. Obrigado pela Tua luz que continua brilhando sobre nós. Obrigado, Senhor, por ouvir cada capítulo desta oração e por já agir em cada área em que clamamos. Neste momento, consagramos diante de Ti todo o nosso futuro. Entregamos nossos planos, nossos projetos, nossas escolhas, nossos sonhos, até aquilo que ainda não conseguimos entender. Colocamos tudo aos Teus pés, porque sabemos que Teu caminho é perfeito e que os Teus pensamentos são mais altos que os nossos, como diz em Isaías capítulo 55 e versículo 9. Senhor, pedimos que o Senhor continue a nos guiar, que a Tua mão poderosa esteja sempre sobre nós, que a Tua graça nos acompanhe, que o Teu Espírito Santo continue moldando nosso caráter, iluminando nossas decisões e fortalecendo nossa fé, que cada pessoa que ouviu esta oração sinta a Tua presença agora, uma presença que consola, aquece, renova e levanta. Que tudo o que declaramos aqui permaneça vivo em nossa vida, a bênção do dia, a prosperidade, a cura, a libertação, a proteção, a restauração familiar e agora, para encerrar, a plena gratidão ao Senhor. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Te agradecemos porque podemos confiar no Teu amor e descansar no Teu cuidado. E declaramos que tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que viveremos pertence ao Senhor. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu sou grato ao Senhor por tudo que Ele já fez e ainda fará na minha vida.